A volta da incidência de impostos federais sobre o preço dos combustíveis deve ser um dos primeiros desafios do novo governo. Para falar sobre os rumos da nova gestão, o CNN Dois Lados de hoje vai conversar com os deputados federais Danilo Forte, do União Brasil, do Ceará, e Carlos Zaratini, do PT, de São Paulo. Basília Rodrigues é que vai mediar essa conversa. Basília, vamos lá então saber o que pensam os deputados sobre o fim da desoneração sobre os combustíveis. Mais uma vez, bom dia e bom dia aos deputados. Bom dia, Carol. Obrigada a você, a todos os nossos espectadores por estarem aqui acompanhando o nosso CNN Dois Lados. Obrigada, Zaratini. Bom dia também para você, Danilo. Vou começar com quem é estreante no quadro, Carlos Zaratini, do PT de São Paulo. 1º de janeiro é garantido, a gasolina vai aumentar o preço. Por que o novo governo pediu para o governo atual não prorrogar a desoneração dos tributos federais sobre os combustíveis? Em primeiro lugar, porque é necessário garantir uma estabilidade fiscal, né? À medida que retirou os impostos dos combustíveis, feita pelo governo Bolsonaro, foi uma medida desesperada para tentar baixar o preço dos combustíveis e ganhar as eleições. E não quis mexer naquilo que é o fundamental, que é o preço dos combustíveis, a chamada paridade internacional de preços, que nós vamos rever. Então, nós vamos rever a política de preços da Petrobras e, consequentemente, a política de preços de combustíveis para garantir o preço do combustível acessível ao povo brasileiro e, ao mesmo tempo, garantir a responsabilidade fiscal. Evidentemente que nós vamos tratar dessas duas coisas logo no início do governo para evitar que o povo tenha que pagar mais pelos combustíveis. Desse lado esquerdo, um petista, do lado direito, um integrante do União Brasil, que apesar de compor a esplanada dos ministérios, levou aí 3 ministérios, diz que não é governo, que tem posições independentes e até de crítica à nova gestão de Luiz Inácio Lula da Silva. Criticar o governo por não autorizar o governo atual a continuar com as desonerações dos tributos federais é uma dessas críticas? É uma das formas de se opor ao novo governo? O ajuste fiscal já estava garantido, inclusive que já está na lei orçamentária de 2023. Quando a gente votou a LDO, quando a gente votou a LOA de 2023, já estava garantida a isenção por todo o ano de 2023 dos tributos federais, PIS, COFINS e CID. E a não prorrogação da isenção já gerou uma onda inflacionária. Desde quinta-feira, os postos de gasolina do Brasil inteiro já estão aumentando a gasolina. Já está aumentando o diesel, já está aumentando, o gás de cozinha também vai aumentar. E isso por quê? Porque o governo se precipitou, já estava precificado. Quando a PEC da transição foi votada, a isenção já estava garantida por todo o ano de 2023. E de novo a conta cai para o consumidor. É a família brasileira que vai ser onerada na sua dificuldade momentânea, inclusive de garantir os custos da manutenção dos altos impostos. O Brasil tem que mudar a política, baixar imposto, deixar dinheiro no bolso do consumidor. A família brasileira já está muito sacrificada. E essa postura é uma postura equivocada. Até porque a PPI agora, como bem falou o Zaratini, diminuiu também, porque o preço do barril do petróleo caiu internacionalmente. Então, quer dizer, eu não estou nem discutindo que a Petrobras não possa rever a sua política de preço. Acho até que deve rever mesmo. Concordo com o Zaratini nisso. Agora, na tributação, todo mundo fala que o Brasil tem uma das maiores cargas tributárias do mundo. Aí, na hora que a gente, pela primeira vez, no Congresso Nacional, vota uma lei para baixar imposto, que foi uma lei de minha autoria, agora já querem desfazer a lei para agradar o enriquecimento dos governos e o empobrecimento do povo brasileiro. No fim das contas, a gasolina já está ficando mais cara. Por quê, Zaratini? O senhor que é um deputado federal experiente também, do estado mais rico, o mais considerado rico do Brasil, Nem São o Paulo. povo não é tão rico assim. Por que o governo Lula está comprando, então, essa briga ou essa primeira crise, que é a crise dos combustíveis? 1º de janeiro começar com gasolina especialmente, mas claro, a gente tem os outros combustíveis, diesel, álcool, mais caros nos postos, nas bombas. Não, primeiro, nós não estamos provocando nenhuma crise, nem comprando crise. Nós queremos fazer uma mudança na política que foi adotada em relação aos combustíveis, que foi uma política que não mexeu no cerne da questão, que é o preço dos combustíveis. Nós precisamos mexer nisso. Então, nós vamos reorganizar a política, nós vamos garantir que a Petrobras, ela comande a
política de preços de forma a atender o povo brasileiro e não o interesse de alguns poucos investidores que têm lá obtido lucros bilionários, a Petrobras é um ponto fora da curva. Se você olhar a lucratividade das petroleiras no mundo, a Petrobras está completamente fora da curva. Os investidores estão ganhando bilhões. Nós precisamos mudar isso. Nós precisamos garantir que esse recurso que é do povo brasileiro, que é o petróleo, sirva ao povo brasileiro e não ao interesse de alguns poucos. E janeiro é justamente um mês que nem Congresso tem para discutir outras propostas que possam combater a alta dos combustíveis. O que a gente pode esperar, o senhor que foi autor da proposta que fixou o teto do ICMS, o que esperar então de um janeiro de 2023 sem a política de desoneração dos tributos federais? A resposta será da população. O povo vai ter que se mobilizar agora e dizer que não vai aceitar essa reoneração, que não vai aceitar a volta da carestia. Porque quando você aumenta o preço dos combustíveis, automaticamente você está aumentando o preço de todas as cadeias produtivas do país. Eu era menino e minha mãe já dizia lá em casa que quando subia a gasolina, sobe tudo. E isso é verdade, porque tem um efeito psicológico dos aumentos. Está aí de quinta-feira para cá o transtorno que já está se gerando em função desse aumento de preço. As filas nos postos já voltaram. As pessoas correndo para se antecipar aos aumentos e os donos de postos e os empresários já estão aumentando os postos para garantir, inclusive, o poder de compra do estoque que vai começar a faltar. Por quê? Porque o preço vai ser onerado. Então, diante disso, tem uma lógica diferente. O Sargentini está preocupado com a questão do petróleo. O petróleo, a nível internacional, está baixando o preço. Eu estou preocupado com a questão dos impostos, dos tributos. E o Brasil todo clama por uma reforma tributária. Agora tem que tomar cuidado que a reforma tributária, deputado Sargentini, não pode vir para aumentar imposto. A reforma tributária tem que vir para diminuir os impostos e tirar a carga dos impostos dos consumidores. Eu acho que o Brasil tem que ter clareza e transparência nas suas mudanças políticas e estruturantes. E acho que essa transição foi muito mal construída. Por quê? Porque a gente poderia ter feito a prorrogação, já que o orçamento de 2023 já prevê a isenção, e na discussão da reforma tributária, aí sim, poder discutir as alternativas com relação aos preços dos combustíveis. Da forma que nós estamos fazendo, da forma que o governo novo, o governo do presidente Lula está fazendo, quem vai começar pagando a conta, infelizmente, é a dona de casa, é o consumidor brasileiro, é o dono do carro, da moto, ou o taxista, ou o motorista de aplicativo. O senhor acha que houve uma má comunicação também? Porque o governo começa e as pessoas estão indo aos postos e já observando que o preço dos combustíveis está subindo. Então o governo já começa em torno dessa crise. Por que dar esse passo atrás na desoneração dos tributos federais e permitindo o aumento dos combustíveis? E para completar, eu queria saber, quando o senhor trata de paridade de preços, a política internacional da Petrobras, se mudar, vai colocar o quê no lugar? Olha, em primeiro lugar, eu não estou assistindo essa corrida. Essa corrida aos postos é uma coisa muito na imaginação. Eu não vi nenhum posto, vinha agora de manhã, ontem à noite, circulei, não vi nenhuma corrida aos postos, né? Então, vamos devagar. Segunda coisa, o que foi feito de forma completamente equivocada pelo atual governo, que é Bolsonaro, é não ter feito a reforma tributária e ter adotado medidas pontuais que deixaram o governo numa situação difícil. Então, é necessário reorganizar para exatamente a gente fazer a reforma tributária. Essa reforma tributária que o Danilo fala, que é reduzir os impostos sobre o consumo, nós vamos fazer. E vamos fazer logo, certo? Porque nós queremos que não só os combustíveis tenham menos impostos, mas todos os produtos que o povo consome também tenham menos impostos. Enfim, a gente quer reduzir essa carga tributária que é paga pela maior parte da população brasileira e garantir com isso também a redução do custo de vida para todos. Como que o senhor adjetiva a posição do União Brasil hoje no governo? Ontem a gente viu que o partido levou 3 ministérios, alguns deles estavam sendo fortemente disputados, até por nomes do PT, portanto a legenda do presidente eleito, o presidente Lula. O União Brasil, apesar de partido, né, fracionado aí na sua disputa interna, ainda conseguiu levar 3 ministérios. Que posição tem hoje o partido no governo? É governo, não é governo? O presidente da legenda, Luciano Bivar, afirmou ao nosso analista Caio Junqueira que, apesar dos 3 ministérios, União Brasil não é governo. Como é que faz essa equação?
Não teve nenhuma instância partidária para decidir participação no governo. E não teve nenhuma discussão sobre políticas públicas que pudessem incorporar o programa do União Brasil no programa do governo do PT. Essa discussão não houve. Não teve reunião de bancada, não teve reunião de diretório, não teve nenhuma convenção municipal, estadual que pudesse definir que o União Brasil participaria enquanto partido do novo governo. O que nós estamos vendo é que tem filiados à União Brasil que estão no novo governo. Apenas os 2 deputados, o Juscelino na comunicação e a Daniela no turismo. Quer dizer que até eu nem sabia os ministérios que vão participar. Quanto ao senador, nem filiado ao União ele é. Inclusive fez até campanha por Ciro, se eu não me engano. O governador do Amapá. O governador do Amapá. Então eu acho que até a bancada do Senado está incomodada com essa situação, porque foi uma coisa de fora para dentro e de cima para baixo. Eu acho que dessa forma você não vai ter aí um ambiente de uma relação profícua, uma relação positiva, propositiva, inclusive, de políticas públicas. Você vê que eu e o Zé Ratinho comungamos que tem que fazer reforma tributária. Vamos discutir os pontos da reforma tributária e, em cima disso, buscar o apoio do União Brasil. Como tem pautas também que nós não vamos aceitar. Por exemplo, a desoneração dos impostos. Nós não vamos aceitar. A União Brasil lutou para baixar os impostos. A União Brasil foi lá, o plenário, eu fui o autor da matéria e o relator foi o Elmar Nascimento, o líder da bancada. Como é que agora a gente vai apoiar a volta dos impostos? Eu quero os governos eficientes e o povo com dinheiro no bolso. Eu não quero governo rico. Porque, inclusive, a arrecadação esse ano aumentou. A arrecadação do governo federal acumulada, superávit, esse ano já é de mais de 140 bilhões. Os estados todos estão com excesso de caixa. O próprio estado do Ceará, que reclama muito da perca com o ICMS da gasolina e do combustível, tem uma arrecadação esse ano estimada superior à do ano passado de mais de 60 milhões. O estado do Rio de Janeiro, que foi o estado que mais perdeu, porque era 34% da gasolina no ICMS e baixou para 17%, mesmo assim ainda vai ter um excesso de arrecadação de quase 100 milhões de reais na arrecadação total do ICMS. Não estou nem colocando as transferências do governo federal para os governos estaduais. Então essa história de dizer que houve queda de arrecadação e isso justifica a volta dos impostos, também está errada. O que justifica a volta dos impostos, única e exclusivamente, é a especulação que está sendo gerada para ligar a chave da volta da inflação com a gasolina. O Brasil virou também esse impressionante caso do país que teve excesso de arrecadação e ainda assim precisou aprovar a PEC de bilhões de reais, ainda assim tem essa posição do governo de pelo menos segurar a política de desoneração dos tributos federais, porque não quer que tenham medidas que impactem nos cofres no ano que vem, medidas de agora que possam impactar no próximo governo. Por que isso, deputado? Como que o governo eleito vai conseguir, então, colocar tanto as questões do apelo popular pela baixa no preço dos combustíveis e a necessidade de manter os recursos em caixa para tantas outras demandas com as quais os senhores se comprometeram, durante a campanha eleitoral? Olha, nós aprovamos a PEC da transição. A PEC da transição teve uma votação muito ampla, tanto na Câmara como no Senado, e foi muito importante para fazer essa transição, para garantir principalmente a continuidade do Auxílio Brasil, o aumento do salário mínimo, os recursos para a educação e os recursos para a saúde, que são fundamentais. Nós tínhamos que garantir isso e o Congresso Nacional foi completamente compreensível em relação a isso. Porém, nós também vamos ter uma perspectiva esse ano de um déficit. Quer dizer, o superávit que ocorreu este ano de 2022, para o ano de 2023, está previsto um déficit. Então é necessário também que o governo trabalhe com essa variável, porque ele não pode deixar um aumento de juros contínuo, ele não pode permitir que haja esse déficit tão explosivo, com consequentemente aumento da dívida interna, e isso gerar uma outra espiral inflacionária. Então nós precisamos trabalhar com esses dois pontos, e nós vamos trabalhar com isso exatamente para que o povo brasileiro tenha os preços mantidos, certo? Para que não haja aumento de preços e que o Brasil possa retomar o seu desenvolvimento. É isso que nós pretendemos, é isso que nós vamos fazer com uma política equilibrada. Quero lembrar, o governo começa dia 1º.
O governo ainda não começou, né? Então nós vamos começar dia 1º e aí nós vamos começar a governar e adotar as medidas necessárias para garantir que não haja aumento de inflação e para que o déficit seja o menor possível. E só para terminar, hoje já tem a formatação de quem é ministro, quem não é ministro de governo, mas ainda virão novos anúncios pelo presidente eleito Lula. O que tem para hoje? Olha, em primeiro lugar eu quero dizer que muitos achavam que esse governo ia ser exclusivo do PT. É um governo de frente ampla, a tal ponto que nós temos deputados do União Brasil sem haver o comprometimento do União Brasil de que vai votar com o governo. Mas nós vamos ter ainda hoje o anúncio dos presidentes do Banco do Brasil, da Caixa, possivelmente do Banco do Nordeste também, para completar a equipe principal, vamos chamar assim, o primeiro time. Logicamente tem muita coisa ainda para ser indicada e isso vai ser feito a partir do dia 1º. Muito obrigada aos senhores deputados. Deputado Danilo, quer fazer alguma consideração final? 30 segundos. Agradecer a oportunidade, a preocupação do que há de vir. Nós somos a favor do Brasil, o que foi importante para o Brasil nós estamos dispostos a apoiar, como apoiamos. Eu defendi os R$600 na PEC dos benefícios lá atrás, quando eu fui relator da PEC 15, o PT era contra, agora o PT foi a favor na PEC da transição, de novo nós fomos a favor porque eu sei que a fome tem pressa, e eu sou do Nordeste e sei da importância do que é o Auxílio Brasil, ou Bolsa Família, como assim queiram chamar. Agora o que nós não podemos em nome disso, alavancar de volta à inflação. A nossa grande preocupação é o controle da volta da inflação, que passa necessariamente pela redução dos impostos e pela indução do desenvolvimento. Perfeito. Obrigada pela participação de vocês. Eu que agradeço. Obrigado, Brasil. Até mais. E é Obrigado isso, olha, a todos. Hoje tem então mais anúncios pelo novo governo, Quem vão ser os presidentes ou as presidentes da Caixa Econômica. As mulheres estão mais cotadas. E do Banco do Brasil. Os nomes ainda não foram divulgados, hoje a gente tem um anúncio disso, fora todo esse imbróglio sobre o que vai acontecer com o preço dos combustíveis no novo governo de Lula. Tem gente acreditando em volta da inflação, mas outros dizem que tudo será feito para não ter aí essa corrente inflacionária. Vamos ver.